Aleluia. Glória seja dada a Deus. Antes que o mundo olhasse para mim e falasse alguma coisa a meu respeito, o Senhor me viu, informe, me amou, mesmo eu sendo imperfeito. Não precisa estar perto para entender tudo que eu penso antes de dizer. Totalmente puro és e mesmo assim amo um ser humano cheio de defeitos. Como folha em branco o meu coração guardei pra te entregar, ó mestre e escritor. Com suas palavras nunca enganou, mesmo que alguém em ti não acreditou. Eu prefiro a fonte sobrenatural dentro de um corpo tão mero mortal. Se não for assim, não sei pra onde vou. Deleito-me em ti, como folha em branco é meu coração, pra ser história escrita pelas tuas mãos. Caminho verdadeiro que me leva à salvação. Sonda-me, Senhor, pra onde eu fugirei do teu Espírito. Da tua face eu não posso me esconder. Quando me deitar e ao me levantar, que o mundo cante, Deus comigo está. Como folha em branco o meu coração guardei pra te entregar, ó mestre e escritor. Com suas palavras nunca enganou, mesmo que alguém em ti não acreditou. Eu prefiro a fonte sobrenatural dentro de um corpo tão mero mortal. Se não for assim, não sei pra onde vou. Deleito-me em ti, como folha em branco é meu coração, pra ser história escrita pelas tuas mãos. Caminho verdadeiro que me leva à salvação. Sonda-me, Senhor, pra onde eu fugirei do teu Espírito. Da tua face eu não posso me esconder. Quando me deitar e ao me levantar, que o mundo cante, Deus comigo está. Deleito-me em ti, como folha em branco é meu coração, pra ser história escrita pelas tuas mãos. Caminho verdadeiro que me leva à salvação. Sonda-me, Senhor, pra onde eu fugirei do teu Espírito. Da tua face eu não posso me esconder. Quando me deitar e ao me levantar, que o mundo cante, Deus comigo está. Deus comigo está. Deus comigo está. Aleluia. Glória seja dada a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Que nesse início de tarde, Deus possa falar grandemente aos nossos corações, trazendo para nós uma palavra ao qual nós temos buscado da parte do Senhor. Nesses próximos 3 cultos, nós vamos nos aprofundar em um tema que eu acho que é muito interessante. E o tema será filhos. E eu creio que vai nos ajudar a entendermos como Deus olha para os seus filhos, como Deus se alegra com seus filhos. E para quem tem filhos, eu tenho certeza que este tema
escolhido será de grande valia e importância para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. E vamos entender aos olhos do Senhor a importância que Deus dá para os filhos e para os pais. A definição que nós temos de filhos, né, para a mãe, para pai, é que o amor de uma mãe ou de um pai para os filhos é definido como o amor maternal, o amor paternal. Amar os filhos está muito além de um simples afeto. Amar os filhos é ajudá-los a se constituírem pessoas de bem, capazes de amar ao próximo, de respeitar ao próximo. É esse o nosso papel como pais. E Deus nos diz na sua palavra, lá em Salmo 127, 3, que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E eu tenho certeza de que todos nós temos uma linda história de vida com nossos filhos, de momentos especiais. Creio que poderíamos passar até longas horas relatando, elencando esses momentos que sempre nos trouxeram grandes experiências e muita alegria. E essa história de vida que nós temos com os filhos, e muitas delas, tenho também certeza que muita coisa será algo que comum a todos. Como, por exemplo, os erros que nós cometemos e aprendemos com esses erros, como corrigimos nossos erros durante o nosso caminhar com os filhos, os acertos que também foram bênçãos sobre nossas vidas, a vida dos nossos filhos, de como nós educamos aos filhos com grande amor, dedicação e nos alegramos intensamente a cada momento. E ao ponto de chegarmos e afirmarmos que nós morreríamos por eles. Sim, nós morremos para defender os nossos filhos. E foi exatamente isso que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele morreu por nós. Ele morreu em defesa dos seus filhos. Ele se entregou para nos salvar, padeceu morte de cruz em nosso lugar. Por esse sacrifício, podemos dizer com toda certeza que nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros do reino do Senhor, criados à sua imagem e semelhança, amados, perdoados, abençoados, filhos do Pai. Para não ficarmos apenas nas minhas palavras, né? E para nós entendermos o significado desse amor ágape de Deus para conosco, de pai para filho, desse amor infinito e maravilhoso do Senhor, te convido a nós fazermos um estudo de algumas passagens que envolvem o profeta Eliseu. E para começar a leitura de hoje, eu convido, se você puder assim fazê-lo, abrir a sua Bíblia, em 2 Reis 4, do versículo 1 ao versículo 7. 2 Reis 4, do versículo 1 ao versículo 7. Eu peço perdão, eu ainda estou rouco, ainda estou um pouco rouco, ainda consequência daquela história, daquela vacina, né? Que é abençoada, né, importante, mas que me atacou bastante. Então diz assim a palavra de Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peças muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E agora você e seus filhos ainda poderão viver do que lhe sobrar. Amém. Glória a Deus. Primeiro ponto importante, vamos entender quem era o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele foi o auxiliar do profeta Elias. A história do profeta Eliseu é bastante conhecida entre os cristãos devido aos milagres que foram realizados através de seu ministério. E Eliseu era filho de Safate,
de Abel-Meolá, no Vale do Jordão. Não temos nenhum relato da idade de Eliseu, mas pelo chamado do profeta Elias, que convidou a caminhar com ele, acredita-se que Eliseu era muito jovem. E a palavra nos relata de que quando o profeta Elias encontrou Eliseu, ele estava lavrando com 12 juntas de boi. E Eliseu conduzia a 12ª junta, ou seja, ele era o último, né, naquele arado. Então Eliseu foi convidado pelo profeta Elias a acompanhá-lo, e ele foi uma espécie de aprendiz, de auxiliar de Elias. E o chamado de Eliseu para o ministério profético foi feito pelo próprio Deus, que instruiu o profeta Elias acerca disso no Monte Horebe. Então, começando pela leitura do primeiro versículo dessa palavra que nós estamos estudando, ela diz assim, que certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele é temente ao Senhor, ele temia ao Senhor, mas agora eu estou com credores à minha porta. Eu estou com credores cobrando uma dívida na minha casa e eles querem em pagamento, como eu não tenho nada, nenhum recurso, os meus filhos. Olha que terrível, que momento terrível que essa mulher estava passando. Então a viúva, a qual está referindo-se ao texto, ela era a mulher de Obadias, que era mordomo do rei Acabe. Obadia escondeu 100 profetas em algumas covas e os sustentou com pão e água durante o período que eles estavam escondidos. Porque a mulher de Acabe, aquela cobra criada, Jezabel, queria matá-los, queria destruí-los. E a dívida a que se refere a viúva foi feita por Obadias para alimentar aqueles 100 profetas de Deus, aqueles 100 homens que ele estava mantendo escondido. E com a sua morte, a sua dívida foi transferida para a viúva, o que é comum, a sua esposa. Então os credores estavam à sua porta para cobrar algo que era justo, algo que era devido, algo que era legal. E o mesmo, se nós compararmos, acontece nos dias de hoje. Quando nós assumimos ou contraímos uma dívida, um dia tem que ser paga. Um dia tem que ser paga, mesmo depois da nossa morte. Ela deverá ser paga. Na maioria das vezes, essa dívida fica para quem? Para os herdeiros, que terão que honrar com essa dívida. E em outros, quando se tem a pessoa se preocupa em ter um seguro, quem paga a dívida é a companhia seguradora. Ou seja, qualquer que seja a solução, a dívida tem que ser honrada, ela tem que ser paga. Veja que houve uma boa intenção de Obadias, o marido da viúva, em contrair essa dívida, para poder alimentar aqueles homens. Aparentemente, parecia ser uma bênção, que depois se tornou num fardo, num problema, numa luta, numa tristeza. Com a morte do seu esposo, aquela viúva não tinha recursos como honrar o pagamento daquela dívida. E as consequências foram o quê? Os credores baterem à sua porta. Os credores exigiram o pagamento que era devido. Os credores cobrar aquela dívida, o que era correto, o que era legal, porque era devido. Mas aí ela diz na palavra lá que agora veio o credor que está querendo levar meus filhos como escravos para quitar aquela dívida. O fato de sermos cristãos não nos isenta da palavra lançada, do compromisso assumido, de termos que honrar com as nossas dívidas, nossos compromissos, sejam eles qual forem, devem ser honrados. Deus não está no meio da maracutaia. Vamos dar um jeitinho, Deus não está no meio disso, não tem jeitinho com Deus. Temos que dar testemunho. Infelizmente, vemos muito maus exemplos de crentes, não crentes, dando calotes e achando que isso é de Deus. Tira o nome do meio dessa maracutaia, desse rolo. Deus não tem participação ou envolvimento com jeitinhos. Deus honra a sua palavra. Para aquela viúva que não tinha recursos financeiros ou patrimoniais, a única forma dos credores terem a dívida paga seria através dos filhos, levá-los como escravo. Então imagine entregar os seus filhos, que tanto amamos, para se quitar um compromisso, uma dívida, como escravo, como papel de troca, papel moeda de troca.
os filhos sendo o maior bem, o seu maior patrimônio, tudo que ela tinha. Eles queriam tomar. Que terrível a dor daquela mulher, que terrível situação, já que ela não tinha nem para comer direito, já tinha perdido seu esposo, por ser uma mulher viúva, era discriminada na época, uma mulher sem marido era discriminada na época, havia também os credores à sua porta, querendo arrancar tudo que ela tinha, aquilo que ela tinha de maior valor, os filhos. Provérbios 22, 26, 27 diz assim: não seja como aqueles que, com um aperto de mão, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Olha que palavra abençoada. Está entendendo o quão rica é a palavra de Deus? Então vamos seguir com a leitura. Versículo 2 diz assim que Eliseu pergunta então à mulher: como eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. Aí ela responde: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então a viúva agora, ela busca socorro no lugar certo. Ela teve socorro no lugar certo, em Deus. O profeta de Deus era o canal de comunicação a Deus. Então ela busca no profeta uma resposta de Deus. Não tinha um outro caminho, não tinha uma outra alternativa, não tinha uma luz no final do túnel, mas em Deus ela sabia que haveria uma resposta. Afinal, ela convivia com o profeta, seu marido, que era um profeta de Deus, seu esposo. Então ela vivenciou resposta e agir de Deus, milagres de Deus. Às vezes nós convivemos de um lar cristão e no meio da luta nós nos esquecemos do que Deus pode fazer, de que Ele é o Deus do impossível. Somente Deus teremos uma resposta à nossa aflição, à nossa luta, ao nosso clamor. E prontamente vemos o servo de Deus disposto a ajudar aquela viúva, esposa de um servo de Deus, de um profeta, Obadias, que se empenhou em ajudar a salvar homens de Deus. Então, mesmo colocando em risco a sua vida, Obadias fez de ajudar aqueles 100 homens. E ele contraiu uma dívida para ajudar aqueles 100 homens, entregou tudo para aqueles homens pudessem ser poupados, para sustento. E Eliseu sabia do amor de Deus pelos seus servos, de que pai não se desampara seus filhos, Deus nunca desamparará seus filhos. E Eliseu pergunta então à viúva: como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Ou seja, o que você tem como patrimônio, o que você tem na sua despensa, o que você tem de valor. E ela tinha somente os filhos e uma botija com um pouco de azeite. Ao primeiro momento, a solução que a viúva buscava não era de milagre, mas algo que com seu esforço o profeta pudesse ajudar a resolver aquele problema. Muitas vezes em nossas lutas, em algumas situações que enfrentamos, Deus quer o nosso empenho, quer também o nosso esforço em busca de uma solução, algo que esteja nas nossas mãos. E temos que passar sim por um momento de lutas para assim sermos usados por Deus e vivermos experiências sobrenaturais com Deus. E isso que ia acontecer com essa viúva. E muitas das nossas lutas são geradas por nós mesmos. Aquela viúva, ela tinha uma dívida que foi gerada pelo seu esposo. Foi gerado por um momento que ele precisou contrair a dívida. E nós temos que entender que estamos passando por luta e, em parte ou total, ela pode ter sido gerada por nossos atos, por nossas atitudes. E nós temos que assumir isso e não simplesmente jogar para debaixo do tapete. Temos que honrar a nossa palavra. Um cristão não joga os seus problemas para debaixo do tapete, ele os enfrenta. Aprenda a enfrentar seus problemas de cabeça erguida. Então a viúva responde ao profeta: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Mas era o suficiente para Deus operar um milagre. Não precisa de muito para Deus operar milagre. Então fica claro ao profeta que aquela mulher não tinha nenhum recurso ou patrimônio para conseguir honrar a sua dívida, mas aquele azeite seria o suficiente. Ela tinha pleno conhecimento, ciência do seu problema. Ela não tentou omitir, ela não tentou disfarçar, ela não tentou encobrir, ela não tentou desqualificar. O fato de estar sendo cobrada era de uma dívida real, verdadeira, legítima.
Eu já vi situações em que crente pega emprestado e ainda fica bravo se é cobrado. Que absurdo! Que belo exemplo de cristão. Depois ainda quer ser abençoado. Como que Deus pode abençoar numa situação dessa? Precisa primeiro se converter, para depois ser abençoado. Então, empenhar sua palavra, assumir um compromisso e depois jogar no esquecimento, jogar para debaixo do tapete, isso, irmão, me perdoe, não é de Deus. A viúva sabia que era devido, mas não tinha como saudá-lo, não possuía bens para isso, a não ser os seus amados filhos. Então veja que temos um longo diálogo daquela viúva com o profeta, mas temos a certeza que pelas palavras que foram lançadas, que a viúva não tentou em nenhum momento enrolar, em mentir, e se fazer de vítima, choramingar, mas sim buscou socorro naquele que poderia trazer o seu socorro. Ela estava certa do que estava acontecendo. Ela sabia que não tinha recurso. Ela sabia que tinha apenas os filhos que tanto amava, mas sabia que havia um Deus capaz de mudar a sua história, meu irmão. Há um Deus capaz de mudar a sua história. Aquela viúva não estava à busca de ajuda de homens, mas sim de um profeta de Deus. Então a sua ajuda não está nas mãos, no braço de homens, mas sim de Deus. É de Deus que virá a sua ajuda. Quando não temos mais saída aos nossos problemas, temos que sim recorrer a Deus, não a homem, mas a Deus. A Deus. Eliseu, na época, era o canal de comunicação com Deus. Ele era o profeta. Hoje, não precisamos mais disso, porque nós temos um canal direto com Deus através do nome de Jesus Cristo. Então, usa esse canal que você tem com Deus. Usa esse canal que foi nos dado através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Aí o versículo 3 diz que então Eliseu pede para ela pedir vasilhas emprestadas. Vai e pede para os seus vizinhos vasilhas emprestadas. Muitas vasilhas. Muitas vasilhas. Veja que o profeta passa uma orientação àquela mulher. Aos nossos olhos, aos olhos carnais, podemos até perguntar, poxa, eu estou precisando de recurso financeiro para pagar a dívida. E o que vasilha vai me resolver? O que pegar vasilhas vai me resolver? Que valor financeiro tem nisso? Nenhum. Mas ela não fez isso. Não temos relato bíblico de que ela tenha questionado ao profeta. Crente não questiona a voz de Deus, ele obedece. Ela obedeceu e a sua obediência que daquela mulher trouxe para ela vida. E os seus filhos nem ela padeceram, porque ela obedeceu a Deus. Padecemos às vezes porque nós não obedecemos à voz de Deus. Deus tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de operar. O que estava em jogo era a vida dos filhos daquela mulher. E Deus sabia que essa dívida foi feita para um bem da obra. E Deus sabia que tudo foi feito para salvar os escolhidos de Deus. E o seu esforço na obra não seria em vão. Nosso esforço na obra nunca será em vão. Deus tudo vê, Deus tudo conhece. E Deus responde. E a resposta de Deus virá. Então creia, meu irmão, que a resposta de Deus virá. E o versículo 4 diz assim, 4 e 5, ele orienta aquela viúva, depois você entra na tua casa com teus filhos, a sua família, presta atenção, entra na tua casa, você e tua família, fecha a tua porta. Por quê? Porque Deus quer intimidade contigo. Derrame naquele azeite em cada vasilha, aquele azeite que você tinha na vasilha, em cada vasilha que você pegou emprestado, as que você tem, e vai enchendo. O profeta já está profetizando, dizendo, olha, vai abundar, vai encher todas essas vasilhas, não vai ter espaço para guardar tanto azeite. Depois disso, ela foi embora e diz que ela obedeceu à voz do profeta, do homem de Deus, e ela se fechou na sua casa com seus filhos. Então ela começou a encher as vasilhas com pouco azeite que ela tinha, e o azeite foi multiplicando, e as vasilhas foram enchendo, e quando chegou a última vasilha, ela falou, traz mais uma, mas não tem mais, porque todas as vasilhas já se encheram. E o profeta orienta aquela viúva, e ela obedece à voz de Deus. Então Deus nos ensina, como filhos que somos, que devemos proceder conforme
o que Deus nos falar, nos orientar. Veja que o profeta requereu da viúva uma atitude, um esforço, uma participação para que o milagre chegasse às suas mãos. Então Deus requer de nós um esforço, uma participação para que possamos viver o milagre de Deus. Isso para nós é honra, irmão. É honra que Deus está nos dando. E depois, aí diz que a palavra depois entre em sua casa e seus filhos, fecha a porta. Fecha a porta, ou seja, Deus quer um particular com nossas vidas. Deus requereu daquela mulher um particular com a sua vida e com seus filhos. Deus requer de nós um particular. Deus quer de nós um particular. O que Deus quer de nós é esse particular com mais ninguém. É você e Deus. É Deus e você. Então entra no teu quarto, no seu particular, fecha a tua porta e busque ao Senhor. Busque ao Senhor, tenha esse particular com Deus. Deus virá com a resposta de uma forma que vai te surpreender. Aí diz lá, continua na palavra dizendo que ela começou a derramar o azeite em cada vasilha e foi separando e foi enchendo. E foi vivendo o milagre. Irmão, em outras palavras, Deus está dizendo assim, olha, começa a viver o milagre, veja tudo se multiplicar, veja o impossível acontecer, a abundância chegar à sua casa, a alegria enchendo o teu coração, a resposta do seu clamor em suas mãos. Viva os milagres de Deus. Um cristão precisa aprender a viver os milagres do Pai, a viver os milagres de Deus, viver a alegria que Deus derrama sobre a sua vida, seus filhos, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, querida igreja. Então comece a encher as vasilhas, continue a separar as vasilhas e continue enchendo as vasilhas. Viva o milagre da multiplicação, o milagre que de Deus não se explica, ele se vive. Então viva esse milagre. Aí o versículo 6 diz que quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga mais uma, traz mais uma, vamos encher mais outra. Veja como é maravilhoso vivermos experiências com Deus, a alegria da família, dos pais, dos filhos, em prepararem aquele lugar e verem a situação, aquele cativeiro sendo mudado, o azeite multiplicando, o azeite enchendo, e as vasilhas se acabaram. Porque elas se encheram, Deus nos dá o suficiente, Deus nos dá na medida o que precisamos para vivermos bem, em abundância, para nada nos faltar e para honrarmos nossos compromissos e nossas dívidas. Então qual foi a primeira coisa que foi feito? Vende o azeite e faz o seguinte, primeiro você paga as suas dívidas, primeiro você honra seus compromissos e depois você vive com o que sobrar, que era mais do que suficiente. E foi exatamente o que a viúva fez. Sabe por quê? Porque Deus não nos abandona. Deus nunca abandonará um filho e Deus não vai te abandonar, nunca, jamais. Então corra para os braços do Pai eterno, porque Ele estará sempre pronto a nos receber. Aí no último versículo 7 diz que ela correu para contar para o homem de Deus do milagre, do que havia acontecido. Assim acontece em nossas vidas. Nós queremos contar, compartilhar a bênção recebida, o milagre em nossas vidas. Ela compartilha com a pessoa certa, com o profeta, o servo de Deus, aquele que foi tocado para ajudá-la. Assim devemos também proceder, compartilhar com quem realmente vive a nossa tristeza e vive a nossa alegria. A alegria do milagre que nos contagia, os pais que compartilham com os filhos que compartilham com os pais, a alegria de toda a casa da que a família está vivendo, a bênção de geração em geração. Veja como Deus entende, como filhos amados que somos, Pai perfeito, pronto a ouvir ao nosso clamor, ao nosso socorro. E ela vai, vende e paga as suas dívidas, e com o que sobra ela vai para viver com seu sustento. E a primeira coisa que Deus nos ensina é que temos que honrar a nossa palavra, temos que honrar as nossas dívidas, temos que honrar os nossos compromissos. Se nós nos comprometemos com algo, honre. Não jogue para debaixo do tapete. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Honre. Deus não tem compromisso com quem age de forma incorreta, desonesta, prejudicial, maldosa ou enganosa. Deus tem compromisso com a palavra, com a sua palavra. E Deus honra aquele que é honesto
e dá em abundância. Para vivermos uma vida de abundância e abençoada, temos que primeiro cumprir a primeira parte do versículo, que é pagar nossas dívidas, para depois vivermos a abundância do Senhor, para depois vivermos as bênçãos do Senhor. Provérbios 22:6 diz assim: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Ou seja exemplo para os seus filhos. Assim como Deus é exemplo para nossas vidas, nós temos que ser exemplo para nossos filhos. Assim como Deus nos ensina que temos que replicar esse ensinamento para nossos filhos. Só assim viveremos a bênção de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, viva os milagres e experiências com Deus e tenha uma vida feliz e abençoada em Cristo Jesus. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Senhor, eu te agradeço, Pai querido, por esta palavra, a qual tu nos ensinaste, Pai amado, na passagem de Eliseu, Pai, o quanto é importante, Pai, nós buscarmos em Ti o socorro, Senhor. Quão é importante nós honrarmos a nossa palavra, honrarmos nossos compromissos. O quão importante é nós educarmos os nossos filhos a andarem corretamente, a serem bênção onde quer que eles pisem, a amar o próximo, Pai. Por tudo isso eu quero te agradecer e que seja bênção na vida de cada um que está participando deste culto, Pai, ouvindo esta palavra, Senhor. Que seja bênção sobre a família, Pai. Que seja bênção sobre os filhos, Pai querido. É que eu te peço em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória seja dada a Ti. Deleito-me em Ti, como folha em branco é meu coração, para ser história escrita pelas Tuas mãos, caminho verdadeiro que me leva à salvação. Sonda-me, Senhor, para onde eu fugirei do Teu Espírito, da Tua face eu não posso me esconder. Quando me deitar e ao me levantar, que o mundo cante, Deus.